Os cunhais em colunas trabalhadas, com embasamento, caneluras e capitéis em estilo romano. Esta, em especial, recebeu acabamento do beiral em molduras em massa. Havia outros tantos em acabamentos e estilos variados. Alguns beirais recebiam também belos recortes em madeira, chamados de lambrequins, que proporcionavam um belo efeito rendado. A quantidade de janelas e detalhes de adornos expressavam a grandiosidade e poder econômico do fazendeiro. Um exemplo raro é este casarão de 3 pavimentos, belíssima e imponente construção. As telhas do tipo capa-e-bica eram moldadas em barro nas coxas dos escravos. Como cada coxa tinha um tamanho e uma grossura, as telhas ficavam com diversos tamanhos e larguras, não tendo uma padronização e, de certo modo, ficavam mal feitas. Daí o antigo termo feito nas coxas, quando alguém desejava expressar algo mal feito. A estrutura do telhado, geralmente, eram em madeiras roliças, ao natural, e as ripas em lascas de palmeira jussara, o popular palmito. As lajes de pedras eram arrebentadas por processos primitivos. Acendia-se uma enorme fogueira sob a pedra e, quando atingia o calor intenso, jogava-se água fria e a pedra partia-se. As pedras maiores eram arrastadas por juntas de boi até o local da sua instalação. Neste aqueduto, construído há quase 200 anos pelas mãos escravas, podemos notar a rusticidade da construção e imaginar a dificuldade em assentar esses imensos blocos de pedra de forma a construir uma canaleta de seção regular. Notem que as pedras eram alinhadas apenas por um lado. Outras imensas lajes, já retificadas, construíam-se escadas, tanques de lavagem de roupas, calçadas e pavimentações. Tanques para lavagem do café. Tudo era aproveitado. Com os blocos menores e irregulares, eram construídos muros divisórios, imensos muros de arrimos, verdadeiras muralhas. As paredes, em construção a seco, tinham as pedras sobrepostas, bem acamadas, e os vazios preenchidos com pedaços menores.
Em alguns casos, utilizava-se a argamassa de areia, cal e óleo de baleia. Os alicerces, que constituíam as paredes dos porões, somente eram emboçadas pela parte externa. Por dentro ficavam com as pedras à vista. Esta enorme parede, medindo 12 metros de largura por 9 metros de altura, toda em blocos de pedra, contém parte de trás do terreno que vai até a metade da sua altura. Esta admirável obra foi construída há 142 anos. Em algumas propriedades, podemos notar a existência da senzala nos porões. Apesar de abrigarem o bem mais precioso dos fazendeiros, as senzalas, em geral, eram locais insalubres, com pouca iluminação e ventilação natural, e muito úmidas, o que colaborava no acometimento de diversas doenças nos escravos. Outras construíam as senzalas separadas, porém fazendo parte do conjunto arquitetônico. As pedras eram ainda utilizadas de forma aparelhada, a chamada pedra lavrada. Para esses serviços, era contratada a mão de obra especializada, verdadeiros artistas, geralmente portugueses, que produziam elementos estruturais ou acabamentos das construções. Ombreiras, vergas, cunhais, portais e degraus de escadas, arcos, colunas e peitoris, Esta banca de pia foi esculpida em um bloco inteiro de mármore. Relógio de sol. Sobre os alicerces de pedra, construía-se a estrutura que receberia o assoalho em tábuas serradas com larguras que variavam entre 20 a 40 centímetros. As peças de madeira para essa estrutura eram verdadeiros troncos de árvores que eram suavemente retificados em 4 faces com uma ferramenta rudimentar chamada enxó. Poucas eram as propriedades que naquele momento já dispunham de serra de engenho, tocada à roda d'água. Tudo que pudesse ser menos elaborado, evitando perder tempo sem comprometer o acabamento estético exterior, era lucro. Depois de concluído o assoalho, erguiam-se as paredes. Havia aí 2 técnicas, a taipa de pilão e a taipa de sopapo. A taipa de pilão era empregada nas paredes externas, com uma espessura entre 40 a 80 centímetros. Esta técnica consistia em armar uma forma deslizante chamada de taipau,
para ser preenchida com uma mistura de terra, areia e barro, sendo socada em camadas com os pés pelos escravos. A taipa de supapo, ou pau a pique, que quer dizer pau a prumo, eram vedações internas, paredes sem função estrutural. Para a execução destas paredes, utilizava-se pequenos troncos com casca e tudo, com diâmetro entre 10 a 15 centímetros, equidistantes na posição vertical e fixados entre o assoalho e os flechais dos telhados por meio de furos ou pregos. Entre estes ainda eram colocados outros galhos mais finos, juntamente com lascas de palmito, lascas do tronco da palmeira jussara, na posição horizontal, amarrados ou pregados, formando uma trama capaz de sustentar o barro que era lançado e apertado com as mãos pelos escravos de um lado e de outro daquela armação. Daí o nome sopapo, pescoção ou tapona. Havia ainda outro tipo de construção, em madeira, chamada de estrutura autônoma, que consiste na armação de quadros compostos de esteio de seção quadrada, fincados ao chão. Seus pés eram de seção circular, in natura, que eram levemente queimados para o carvão superficial formar uma barreira, evitando que a umidade atingisse o cerne da madeira. Outras estruturas eram montadas sobre colunas de pedras sobrepostas umas às outras.